Olá, estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer de receber hoje em seus estúdios a doutora e professora da FIB, Marli Monteiro, que é formada pela USP aqui de Bauru. A Marli é advogada, especialista na área empresarial e leciona nos cursos de Direito, Administração, Ciências Contábeis e Recursos Humanos. Marli, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios do Mundo Acadêmico. É uma satisfação enorme estar aqui com você, Carolina, compartilhando de algumas reflexões. Legal. O tema nosso hoje é um tema extremamente polêmico, atual, que é sobre a reforma da nova Previdência. Nós não poderíamos deixar de discutir isso aqui nos estúdios do Mundo Acadêmico. E nada melhor do que uma professora doutora, especialista em Direito Empresarial, que atua nessa área, para estar desmistificando toda a proposta que está lá no Congresso Nacional, transitando pela Comissão de Constituição e Justiça, para a gente poder esmiuçar e colocar você, tirando todas as dúvidas, para que nós possamos entender melhor essa proposta. Bom, Marli, a gente sabe que a necessidade de desmistificar, de levar essa proposta até a sociedade é muito importante. E o governo não tem feito tão bem essa lição de casa, né? Eu queria começar com você falando sobre essa questão política, né? Que o governo tem uma participação muito importante e agora que começou a acordar para isso, né? Não se aprova uma proposta de PEC, numa mensuração, numa magnitude tão grande, de tão importância para a sociedade, simplesmente levando o ministro para debater na Comissão de Constituição e Justiça, como aconteceu na semana passada. Eu acho que isso é muito mais importante, passa e transita pela sociedade. Eu queria começar com você fale como é que anda essa votação, né? Como é que funcionam essas comissões lá no Congresso Nacional. Primeiramente, Carolina, muito bem colocado, que o governo não está fazendo um dever de casa importantíssimo, que é explanar para a população o que realmente pretende com essa proposta. É uma PEC. O que é a PEC? É uma proposta de emenda, de alteração na Constituição Federal. Por isso que a tramitação é tão diferente de um processo legislativo, de uma lei ordinária comum. É necessário passar pelas duas casas de leis, sendo primeiramente na Câmara dos Deputados, onde ela está hoje, com o voto na Comissão de Relatoria, Comissão de Justiça e Legislação, que foi lido hoje. A partir disso, verificada se a proposta fere ou não a Constituição, se ela é ou não constitucional ou inconstitucional, verificado isso, passa para a votação dessa comissão toda e depois vai a plenário na Câmara, onde vai se analisar o mérito dessa proposta. Então, o mérito da proposta é uma segunda etapa que ainda não foi debatida. E, enquanto isso, já se discute na mídia, sem muita informação para a população, que a proposta é boa ou que a proposta é ruim. Então, o interessante seria o poder público vir para a população de forma didática, explicando os pontos que pretende reformar. E há pontos positivos e há pontos negativos. Se houver nessa discussão da proposta na Câmara dos Deputados alguma alteração, alguma modificação na proposta, ela tem que ser levada a debate também, só depois que vai a plenário. Em plenário, ela tem que passar por duas votações, com maioria absoluta de voto dos deputados, para depois ir ao Senado. No Senado também ela passa pela Comissão de Constituição e Justiça e verifica-se, num primeiro momento, a constitucionalidade ou não da proposta que lá chegou, e depois ela vai a plenário. Se receber alguma emenda, ela tem que voltar para a Câmara dos Deputados para novamente passar por uma análise da Câmara dos Deputados. Votada nas duas casas de lei, em duas votações,
e essas duas votações com maioria absoluta, ou 2/3 do número de votos dos seus componentes. E ela tem uma questão interessante. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, ela não é sancionada pelo presidente da República, mas ela é sancionada pelo presidente do Congresso Nacional, atualmente o Alcolumbre. Ô Marli, você deu uma verdadeira aula aí do processo administrativo que uma PEC passa lá no Congresso Nacional, pelas duas casas, 3/5, e você colocou muito bem, o governo precisa, nesse momento, fazer o seu dever para mostrar para a população o que tem de bom, né, nessa proposta. Que o Brasil necessita reformar a sua Previdência, eu acho que não resta a menor dúvida, né? Mas precisa saber quais são os pontos, né? É uma proposta extensa, uma proposta que mexe com algumas coisas, mas que uma proposta necessária. O próprio governo sabe, a gente tem ouvido isso, que não vai ser a proposta dele que deve ser aprovada, transitando pelas duas casas, deve receber várias mudanças, né? E não vai ser um jogo tão simples assim, né? É o que a gente ouve aí. Mas, Marli, eu queria que você comentasse isso. E a partir de agora eu queria entrar com você em alguns itens dessa proposta, né? Que a população ouve dizer, mas não sabe como é hoje e como vai ser com a mudança, a proposta aprovada virando efetivamente a mudança, né? Então eu queria começar com você clareando para o nosso telespectador em relação à idade mínima, né? A idade mínima é um ponto nevrálgico na proposta, nós sabemos disso, né? Então eu queria que você colocasse a questão da idade mínima hoje, né? E a questão da idade mínima na proposta. Hoje, a proposta prevê, e eu até fiz um slide aí para demonstrar, hoje tem que somar 86 pontos para a mulher e 96 pontos para homem. O que é isso? É a soma da idade mais tempo de contribuição. Veja bem, nós temos a população ainda falando em tempo de trabalho. Não é tempo de trabalho já há muito tempo. E falta essa explicação para o cidadão. É tempo de efetiva contribuição previdenciária. Então, só terá benefício e só tem benefício quem participa do sistema previdenciário. Quem está segurado pela Previdência, quem é o segurado da Previdência. Então, somando 86 ou 96 pontos, idade mais tempo de contribuição, idade mínima mais tempo de contribuição, 30 anos mulher e 35 anos homem. Esse é o trabalhador comum hoje, né? Então, que aposenta por tempo de contribuição. Está ainda em vigência, não entrou em vigor a nova proposta, está começando essa votação, é um processo lento e demorado e eu acredito que ele vai receber modificações também. As questões políticas intrincam bastante as discussões do direito, né, legislativa. A proposta prevê 62 anos para homem e 60 anos para mulher. A idade mínima para qualquer benefício de aposentadoria. E mais o tempo de contribuição, que para a proposta nova são 20 anos, mas mudando aí valor de benefício. 20 anos de contribuição e mais 62 anos de idade, o que muda no valor? Muda que são 60% das contribuições feitas nos 20 anos. Hoje nós temos 80 contribuições sendo levadas para o cálculo, para a média ponderada, desprezando as 20 menores e só as 80 maiores contribuições. Desse valor, aponta-se 71% se for idade e
90% se for tempo de contribuição. Na proposta, é 60% das contribuições, das 100 contribuições efetivamente, salário de contribuição que o trabalhador apresentou, sobre o qual houve o desconto e o efetivo pagamento da empresa, e a cada ano trabalhado além, acrescenta-se mais 2%, de tal forma que ele pode sim atingir os 100%, não mais das 80 contribuições, mas sim do efetivo salário de contribuição dele. Que muda muito, né, Marli? O que muda muito e que acaba sendo, em algumas circunstâncias, benéfico. E que a população não sabe disso. Porque chega para a população apenas a ideia e a informação de que terá que trabalhar 40 anos. Não é bem assim. E existe sim um período de pedágio, né, que nós chamamos aí, o senso comum chama de pedágio, que é o período de transição de uma lei para outra, né, que são 12 anos. Então nós só teremos atingido plenamente os requisitos para ingressar nessa nova lei daqui 12 anos. Enquanto isso, estaremos trabalhando com um período de pedágio. E esse período de pedágio também altera o acúmulo de benefícios, né? Esse é um ponto importante que vai desonerar bastante a Previdência, que é o acúmulo de benefícios previdenciários. Então, no caso do benefício por morte, pensão por morte, 60% para o cônjuge e mais 20% por filho que for dependente do falecido. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Hoje não é desse jeito. Hoje não é desse jeito. Leva em conta a idade da viúva ou do viúvo, daquele que era parceiro do falecido. Então, é uma proposta que contempla uma equidade maior, um equilíbrio maior. Uma justiça social maior. Eu acredito que uma justiça social maior. Um outro ponto importante que eu destaco, professor Carubino, é a separação entre assistência e previdência. Daí a população estaria entendendo que vai acabar com o benefício de prestação continuada. Não, não é isso. A proposta contempla nesses próximos 12 anos, até implantar essa completa separação entre previdência e assistência social, que o benefício de prestação continuada, hoje, aos 65 anos, se incapaz para o trabalho, que ele passe a ser pago aos 60 anos, se incapaz para o trabalho, e entre os 60 e os 65, meio salário mínimo, e após os 65 anos, o salário mínimo integral. A proposta garante, e é uma garantia constitucional, nem poderia ser diferente, que não haja nenhum benefício inferior ao salário mínimo. Isso também é importante. Tá certo. Quer dizer, você citou dois exemplos aí que eu tenho absoluta certeza que não está chegando no conhecimento da população, daquele que não está no dia a dia mexendo com isso. E aí tem aquilo que você colocou muito bem. É a idade, eu vou perder porque eu vou ter que trabalhar até tantos anos. Não é isso. Como é que é hoje? E qual é o benefício que essa proposta está trazendo para mim? Você colocou muito bem, exemplificando didaticamente isso. E os slides também, que o Bruno está colocando aí, está mostrando muito claramente essa proposta. Marli, você falou de valores, né? A preocupação de quem está nos assistindo, eu vou perder valores financeiros com essa nova proposta, né? Os valores a serem pagos, que eu recebo hoje, né? Eu sou aposentado, muda alguma coisa, Marli? Isso aí está na cabeça de todo mundo. Será que eu vou ser impactado? Eu já adquiri meu direito, mas não requeri minha aposentadoria ainda. Tem que sair correndo para me aposentar? Você falou da questão do direito adquirido, do pedágio. Isso aí vai entrar em vigor efetivamente na amplitude total daqui 12 anos, né? Você colocou. Quer dizer, então eu queria que você fizesse esse parêntese aí, para quem está nos assistindo, quem está aposentado, se muda alguma coisa, em termos de valores,
quem está com direito adquirido já está com o tempo contadinho, bonitinho, tem que sair correndo para se aposentar. Conta isso para nós, Marli. Muito bem colocado. É típico de um profissional também que conhece o direito. Está na Constituição, professor Carubino, que nenhuma lei, nenhuma situação poderá ofender o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Coisa julgada ou caso julgado, como eu gosto de chamar, são aquelas situações colocadas ao judiciário que houve julgamento, então concedido o benefício, seja ele de que forma for, nesse não pode haver, a Constituição proíbe, é cláusula pétrea e sobre ela não pode haver alteração. Essa é a coisa julgada ou caso julgado, como eu prefiro chamar. O direito adquirido é aquele que já incorporou ao patrimônio do cidadão. Não pode haver alteração. Tendo adquirido o direito, eu não preciso sair correndo e, como está acontecendo e já aconteceu o ano passado, por falta de informação, olha, vai me atingir. Não, tenha calma, porque pode ser que seja benéfico em vista do tempo de contribuição, optar pela lei nova. E haverá essa possibilidade de optar pela lei nova, porque não pode a lei nova alcançar o direito adquirido, e muito menos aquele ato jurídico perfeito. Que é o ato jurídico perfeito? É a concessão da aposentadoria na vigência da lei atual. Então, na vigência da lei atual, concedido o benefício, não há nenhum perigo, em razão dessa nova proposta, de alterar ou perda de benefício. Tá? O que vai haver é uma revisão de concessões de aposentadoria por invalidez que nos últimos 2 anos, não foram revistas. Mas isso já é uma situação prevista na atual legislação. Aquele que for aposentado por invalidez terá que se submeter periodicamente a avaliações médicas para verificar se perdura ainda o estado de invalidez, porque a medicina caminha a passos largos e é possível que haja uma reabilitação, é possível que haja cura de uma doença que que impeça o cidadão de trabalhar na atualidade, mas que no futuro ele poderá vir a se curar. Essa é a expectativa. Então, a cada 2 anos, não tendo nada a temer, a doença instalada, persistindo, não vai perder o benefício. Isso já existe na atualidade. Então, há um temor generalizado de que pode, com a nova PEC, perder benefícios. Não pode perder benefícios, porque a própria Constituição garante a não perda de concessão de benefícios, porque é um ato jurídico perfeito. É um ato jurídico perfeito. Tá certo. Então está muito claro, você que está nos assistindo, fique tranquilo, a proposta de quem tá aposentado, jamais uma proposta de emenda à Constituição vai te atingir, né? Então não vai alterar valores nenhum da tua aposentadoria, né? Você não vai precisar pedir revisão nenhuma, não há necessidade de nada disso. Porque, como a doutora Marli colocou muito bem, a própria Constituição, o direito constitucional, né, a Constituição Federal, garante a proteção do ato jurídico perfeito. Né, Marli? Eu queria que você comentasse sobre a proposta de aposentadoria por idade. Muda, não muda, como está hoje e como a proposta está ventilando essa questão da idade. A aposentadoria por idade, ela inclusive diminui a idade do cidadão. De 70 anos para homem, desce para 65 e para mulher para 62. Até eu coloquei também num slide. Essa aposentadoria por idade vai exigir também tempo de contribuição, no mínimo 20 anos de contribuição. Porque o que acontece hoje, e que acaba sendo injusto com alguns que trabalham e contribuem durante uma vida inteira e aos 70 anos, né, no caso do homem 65, no caso da mulher como está hoje, ele tem lá
contado os últimos 80 contribuições, as últimas 80 contribuições. 80 maiores contribuições? Contribuições desprezando as menores. E sobre esse valor, essa média ponderada, aplica-se o percentual de 71%. Isso hoje? Isso hoje. Tá. Na proposta, não. São considerados todos os salários de benefício, porque salário de benefício é diferente de remuneração, isso nós trabalhamos muito no curso de RH. Salário de benefício é aquele que serve de base para o desconto da Previdência e para que a empresa recolha também a Previdência que cabe a ela, o percentual, parte dela, a parte patronal. Então, esse salário de benefício, e lembrando que o teto mínimo, o teto máximo da Previdência não será alterado. Também não muda. Não muda. E isso é muito ruim, porque é um ponto negativo que eu vejo na reforma. Na proposta. Na proposta, porque o cidadão que hoje trabalha e recebe 8, 9 mil reais, são empresários, pessoas que com esforço próprio galgaram, ascenderam na carreira e têm um valor de remuneração bom. Ao se aposentar fica restrito a R$ 5.800. É pouco, mas ainda assim a proposta mantém isso, o que eu esperava ver modificado na PEC, mas não houve essa alteração. Então, mantém o teto máximo e o teto mínimo de salário mínimo. Então, está vinculado aí a mínimo e máximo. Eu queria que você comentasse como é que vai funcionar esse regime de capitalização. Hoje, o sistema funciona assim. Aqueles que trabalham e produzem e a empresa mantém aqueles que não podem prover a própria subsistência pela força do trabalho, aqueles que estão inativos. Então, a lógica do sistema não levou em consideração o tempo de vida do brasileiro, que foi, com a melhoria da qualidade de vida, foi se estendendo. Então, mais tempo as pessoas estão usufruindo do sistema. Por essa razão, há economistas que contestam isso, e eu não saberia aí ponderar quem tem razão, né? Uhum. Mas esse sistema não se sustenta por mais tempo. Então, a proposta agora é o regime de capitalização. Cada um vai recolher e receber sobre aquilo que recolheu. Que efetivamente contribuiu. Efetivamente contribuiu, nos modos de uma previdência privada. Nos modos de uma previdência privada. Nos modos de um VGBL que as instituições financeiras comercializam aí. É isso que foi pensado e é essa a proposta do ministro Guedes, que eu não sei se será levada a cabo e nem se será essa implementada. Né? E esse é um dos pontos, né, Marli, que a gente tem ouvido aí, que pode ser alterado, pode até ser retirado da proposta, porque ele é muito, muito contundente, essa questão do regime de capitalização. Será que o Brasil está preparado para isso? Né? É um modelo que foi implementado no Chile, né? Você pode falar até com mais propriedade, e parece que hoje o Chile está cultivando aí uma coisa não tão boa em decorrência dessa implantação de regime. Então parece que o governo está com o pé atrás e um na frente, embora faça parte da proposta, parece que é um dos pontos bem contundentes da proposta, né, Marli? É um ponto bastante polêmico, o regime de capitalização. Aí nós teríamos que ter uma análise econômico-financeira mais apurada sobre isso, mas não deu certo no Chile. Há uma perda muito grande sobre aquilo que contribui e depois, ao longo do tempo, a perda sim. Daquilo que vai receber. Né? Daquilo que vai Normalmente receber. se contribui pouquinho, porque já que está ali para contribuir, eu quero contribuir X valor, um piso, mais ou menos isso. E aí chega na hora de aposentar, ele está só com o piso, aí ele não vai nunca atingir um valor que seja nem equiparado àquilo que ele ganhava quando ele estava trabalhando, né, Marli? É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. E uma das coisas que é colocado é que poderá, aquele que vai entrar no mercado de trabalho ainda, ele poderá optar por essa nova forma de capitalização
ou pelo sistema que está. A proposta do governo, então, a proposta do governo quem está entrando no mercado vai poder fazer essa opção. Eu quero manter contribuindo num percentual fixo, né, que é o que é hoje, ou quero eu definir quanto eu vou contribuir para poder saber quanto eu irei receber lá na frente. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Isso coloca em xeque essa opção, um pouco, então. Né? Isso coloca em xeque um pouco a efetividade dessa medida. Certo. Ela vai ou não ser efetivamente a partir do momento que você dá a opção, como é que vai ser a adesão, né? Isso foi o que aconteceu num passado remoto com referência à implantação do FGTS. O FGTS ele era opcional. Você poderia aderir à lei nova na época ou ter a estabilidade no emprego. Então, com um esclarecimento maior, acabou todo mundo migrando para o FGTS. Poucos ficaram fora dele, que depois acabaram por optar forçosamente, aí não haveria, né, uma opção, né, forçosamente a sair do modelo migrando para outro modelo. FGTS. O governo acabou extinguindo um outro modelo. Extinguindo um outro modelo de... Até por necessidade de que não se sustentava. Sustentava sozinho, né? O grande diferencial dessa proposta para as empresas, né, é que ela diferencia as alíquotas, né, que hoje vão de 8% a 11%, aumenta um pouco nas alíquotas, essa parte do empregado. Na parte do empregador também haverá um acréscimo nas alíquotas, isso é muito ruim, mas desonera em alguns aspectos. Quais são esses aspectos? A demissão daquele aposentado não terá mais a empresa os 40% de multa. O ônus de pagar 40%. De pagar os 40% da multa. Extingue os 40%. Extingue os 40% com a nova proposta. E isso vai afetar aqueles aposentados que ainda estão na ativa. E a outra grande novidade, e que ficou muito vago, é como as medidas de combate à corrupção, combate à sonegação, vão ser implementadas. A proposta não contempla isso e também, efetivamente, na cobrança dos grandes devedores. Há grandes devedores que estão prejudicando e muito o sistema previdenciário e as medidas de cobrança não são efetivas. Uma delas, a proposta fala em facilitar a venda de imóveis ou bens apanhados, né, em cobranças judiciais por débitos previdenciários. Há um processo judicial aí muito demorado, muito lento, né? E a medida não prevê de que forma vai regulamentar isso. Porque isso teria também que sofrer uma alteração no Código de Processo Civil. Vai ter que mexer na lei ordinária, né? Na lei ordinária. É mais fácil mexer na lei ordinária, mas também é um ponto polêmico de um Código de Processo que foi recentemente alterado reformado em 2015. O combate à sonegação, grandes devedores fazendo uso aí de refis por um longo tempo, e esses devedores contumazes, com capacidade de recolher a previdência, não estão fazendo, porque existe o benefício do refis a longo prazo. A proposta é boa nesse aspecto, porque limita a 60 parcelas. Mas hoje, quem tem a capacidade, a empresa, a capacidade de efetivamente contribuir e recolher essa previdência. Então teria que desonerar mais a folha de pagamento, teria que abrir aí, junto com uma proposta de reforma tributária também, né? Que é um outro tema eu queria trazer você aqui também para discutir essa questão da reforma tributária. Eu sei que você conhece bastante sobre isso, né? Que é um tema, que é outra reforma que o governo vai ter que colocar em jogo aí, se quiser mudar todo esse cenário econômico do país, né? Tem que haver essa reforma tributária e ela teria que ter vindo antes da reforma previdenciária. Teria um efeito
melhor e não teria o desgaste político tão grande como está tendo. Perfeito. Marli, é muito legal, né, a gente conversar como docente, como colega aqui na FIB há tantos anos, e estamos tendo essa primeira oportunidade, e eu agradeço muito a sua presença aqui. Tenho absoluta certeza que o telespectador que está tendo essa oportunidade de ter uma verdadeira aula, né, desmistificando vários pontos, nós ficaríamos aqui um tempo muito maior, outros programas seriam necessários para a gente debater outros pontos importantes da reforma. Você colocou muito bem, é o papel do governo fazer isso, né? Ele conseguir realmente sensibilizar os deputados que estão lá representando a população, né, Marli? Então, eu queria que você concluísse as suas considerações finais sobre a questão da importância da reforma da Previdência para a sociedade brasileira. Olha, agradecendo também o convite, é honroso estar aqui com você, Carolina, tantos anos trabalhando junto, uma pessoa que eu admiro muito, admiro o seu trabalho, as suas coordenações, e é um assunto que merece aí várias aulas, né, tratando tópico por tópico da reforma. Esse é um papel do poder público, mas é um papel nosso também como educadores. Lecionando direito previdenciário no curso de RH, eu me sinto no dever de levar essa informação aos nossos alunos e ao público em geral. É necessário fazer isso. Também a reforma tributária é um assunto que precisa ser discutido, mas não há nem proposta ainda. Quando tiver, teria o maior prazer em vir aqui. Há 20 anos eu estou aqui na FIB, é uma honra muito grande participar dessas atividades, dessas discussões e interagir com profissionais de tão elevado nível como é você, Carolina. Legal. Muito obrigada. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência e até uma próxima oportunidade.